Tchau, meus amores! Como vocês estão? Eu estou muito bem. Como eu sempre digo aqui no canal, estou beníssima. O nosso vídeo de hoje aqui no canal é para falar sobre pronomes reflexivos. Já teve algumas aulas aqui sobre pronome, mas sobre esses pronomes reflexivos eu ainda não falei. Bom, então vamos já para a aula aprender o que são esses pronomes. Bom, ragazzi, vamos lá. Para falar sobre esses pronomes reflexivos, antes eu preciso saber o que é um verbo reflexivo. Pensamos no nome desse verbo. Ele é reflexivo. Será que reflete alguma coisa? É isso mesmo. Uma ação que se reflete no espelho que a gente deve associar para sempre lembrar desses verbos e desses pronomes, que são reflexivos. Eu vou colocar uma frase aqui para vocês. Lei si pettina. Lei si pettina. Ela se penteia. Pentear o cabelo, pettinare. Percebam que ao se pentear, ela faz uma ação nela mesmo. Ou seja, os verbos reflexivos são aqueles verbos onde o sujeito faz a ação em si mesmo. Mas, Bruna, qualquer verbo pode ser reflexivo? Quase todos os verbos podem sim ser reflexivos. No italiano, para que um verbo tenha uma forma reflexiva, basta eu fazer duas perguntinhas para ele. Quem e o que? Como assim? Como no exemplo que eu já dei. Lei si pettina, do verbo pettinare. Tem como eu perguntar para o verbo o que penteia ou quem penteia? Sim. Quem que está penteando? Lei, ela. Ou seja, lei si pettina. Entenderam? Vou dar um exemplo agora de um verbo sem ser reflexivo e como eu posso transformá-lo em reflexivo. Lui alza la sedia. Lui alza la sedia. Ele levanta a cadeira. Nossa, que exemplo mais besta, né? Lui alza la sedia. Eu posso formar uma outra frase com esse verbo alzare, mas sendo reflexivo? Quando eu digo lui si alza. Lui si alza. Ele está dormindo e ele se levanta. Esses são os verbos reflexivos. Agora, eu vou falar sobre os pronomes, que, aliás, é o assunto principal da nossa aula de hoje. Pronome reflexivo. Então, eu vou colocar aqui do ladinho os pronomes reflexivos e o seu respectivo pronome pessoal, que quem ainda não viu já tem aula aqui no canal falando sobre isso também. Io, pronome reflexivo, mi. Mi. Tu, pronome reflexivo, ti. Ti. Lui ou lei, pronome reflexivo, si. Noi, pronome reflexivo, ti. Percebam essa diferença de ti para ti. Ti, tá? O ti do tu para o ti do noi. É diferente a pronúncia. Ti, ou ti. Para voi, vi. E para loro, também é si. Mas como que eu vou usar esses pronomes reflexivos junto com o verbo reflexivo? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Por exemplo, o uso com o pronome mi. Alla domenica mi alzo sempre alle 9. Aos domingos, eu me levanto sempre às 9. Ou seja, eu me levanto. Eu me levanto. Como também durante a semana, eu sempre levanto muito cedo, porque eu tenho que trabalhar. E o meu marido, que é muito preguiçoso, não quer levantar quando o celular desperta. Então, eu tenho que sempre dar aquele cutucão nele e dizer: "Sveglia-ti, é tarde." Ou seja, se levante, é tarde. Outra expressão muito usada no italiano, quando você se reúne com vários amigos, com vários conhecidos e você vai se despedir, você pode dizer ciao, ci vediamo, ci vediamo. Ou seja, nos vemos depois, até logo. É uma expressão, mas percebam que ci vediamo significa nos vemos. Olha o pronome ti aí, que ele é referente ao nós. Por quê? Porque nós estamos falando de nós, várias pessoas.
Mas e para mim não confundir o si do lei, que é singular, com o si do loro, que é plural? É só você analisar o contexto e também o verbo. Como, por exemplo, lui si alza, estou falando ele se levanta. Como eu posso dizer, loro si alzano. O si é o mesmo, mas o alzano é um verbo referente ao loro. Eles se levantam. Bom, e agora mais dois últimos detalhinhos e não menos importantes sobre esses pronomes reflexivos é que, primeiro, quando o meu verbo está no gerúndio, quem não sabe o que é gerúndio, vai lá ver o vídeo. Mas quando o meu verbo está no gerúndio, o meu pronome fica no final do verbo. Por exemplo, lei está petinando-se. Petinando-se e não se petinando. O segundo detalhe, sempre quando o meu verbo está no infinitivo, mangiare, usare, fare, na sua forma natural, eu preciso eliminar a última letra desse verbo e substituir pelo pronome reflexivo. Por exemplo, o verbo alzare, levantar. Eu tiro o e e coloco o si, alzar-se. Alzare, alzar-se. Petinare, petinar-se. Bom, gente, então é isso. Esses são os pronomes reflexivos. Não esqueçam, gerúndio, ele fica depois do verbo. Infinitivo, tira a última letrinha do verbo e substitui pelo pronome reflexivo. Em outra situação, ele sempre tem que estar próximo do verbo, ok? Si alza, si petina. Bom, não esquece de deixar o seu like e logo logo vai ter vídeo aqui no canal somente sobre verbos reflexivos, que aí eu vou falar quais são os verbos reflexivos mais usados no italiano, que são bastantes. Ciao a tutti, arrivederci!